Boa noite, turma. Boa noite. Iniciando agora nossa aula de Pena 1, Campo Grande, dia 19/6. Cadê minha turma? Vocês estão conseguindo me enxergar? Porque eu não estou conseguindo enxergar vocês. Estão conseguindo me ouvir? Ver não? Tá aberta, a minha tá aberta. Vou fazer o seguinte, vou sair e vou entrar de novo para ver o que acontece. Agora vocês conseguem me ver e me ouvir? Beleza. O som tá legal? Isso é que é estresse, hein? Gente, olha só. Ok, Michael. A nossa P1 foi trabalho. Então, o ideal é que fosse o material todo. No entanto, como o penal 1, o início da primeira apostila é muito histórica, né? Eu acho que eu vou abolir a nossa primeira apostila da parte histórica e vou usar a partir da segunda em diante. Tá bom para vocês? Beleza, então. Então, fechado assim. Segunda apostila em diante. Outra coisa que eu vou falar. Nós começamos hoje o nosso material 3, que estava disposto no SIGU desde de manhã. Vocês já tiveram contato com ele? Tenta aí alguém pegar e botar no grupo para que vocês possam ter contato. Esse material 3 é um material que praticamente nós já vimos tudo dele, tá? Não existe grandes novidades, uma vez que nós já falamos basicamente sobre ele de maneira diferente na nossa apostila número 2. Inclusive, muita coisa do trabalho que vocês fizeram para avaliação 1, muito desse material que vocês fizeram está dentro do contexto dessa apostila número 3. No entanto, com certeza quase que absoluta, hoje nós não conseguiremos acabar esse material 3, tendo em vista que esse material 3 seria dividido em 2 aulas, né? Que seria a sexta-feira passada, né? A sexta-feira do feriado da quinta, que acabaram emendando.
E eu lembro até que eu perguntei a vocês se vocês queriam aula na sexta. E vocês me informaram que não, porque era dia dos namorados, eu compreendi, estavam todo mundo cansado e eu compreendi. Não tem importância, isso não é problema pra gente. No entanto, eu acho que a gente não vai conseguir. O que eu fiz com a outra turma também de Penal 1? Que a aula era na quinta-feira, que também não teve aula. Eu peguei a apostila número 3, coloquei ela ali para seguir esse cronograma e dinamizei a aula. Passei a ler menos a apostila e a falar mais aquilo que estava ali, explicando o que estava ali. Consegui dinamizar bastante, andamos bem, só que não consegui terminar. Então, o que eu fiz com essa turma? Eu vou marcar com eles provavelmente uma aula de mais ou menos 40 minutos a 1 hora na segunda-feira para que a gente possa terminar. Professor, é obrigatório? Não, não é obrigatório. É só uma questão de consciência com o aluno, né? Para que a gente possa terminar o material. E, obviamente, para aqueles que puderem assistir, eu acho muito interessante, uma vez que é conhecimento e que vocês vão precisar disso no futuro, né? Apesar de, como eu falei, de uma maneira ou de outra, nós já falamos basicamente sobre aquilo tudo que ali está. Só que hoje a gente vai falar de maneira diferenciada. Então, eu deixo a critério de vocês, se é interessante para vocês, depois eu passar para o grupo o link dessa aula na segunda. Se vocês falarem para mim que tem interesse, eu junto as duas turmas e a gente acaba essa apostila para não ficar nada pendente. O que vocês acham? Obviamente, eu botaria dentro de um horário que vocês não teriam aula. Um horário de meio de tarde, né? Como eu sei que tem gente que tem aula de manhã e tem aula à noite, eu colocaria num horário assim, tipo 2 horas da tarde, que daria tempo de vocês já terem almoçado. E vai durar no máximo 40 minutos essa aula. O que vocês acham? Boa noite, professora Mel. Oi, Mel, tudo bem? Tudo bom? Espero que a senhora esteja bem. Tô bem, graças a Deus. Da mesma forma, eu espero que todos vocês estejam bem também. Graças a Deus. Professora, na segunda, nós entramos às 20 com a professora Ariane Casado, de Direito Financeiro. Talvez, acho que o jeito de reunir mais alunos seria entre 18 e 20, uma vez que a gente já está meio que se preparando para entrar. Mas 18 e 20 eu não tenho como, porque na segunda eu dou aula para outra turma. Por isso que eu tô falando, eu tô tentando um horário intermediário, que eu possa pegar as pessoas que não estão tendo aula naquele período, né? Mesmo que as pessoas estejam assim trabalhando, bota o celularzinho do lado, pelo menos para ouvir, bota um fonezinho no ouvido, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que ajudaria bastante, entendeu? Porque eu não tenho como disponibilizar um horário da outra turma que nem é a mesma matéria, entendeu, Mel? Porque se fosse da mesma matéria, não teria problema nenhum. Mas na segunda... Qual seria o horário mais tarde que a senhora poderia? Porque eu percebo que o pessoal tem... vai desacelerando, né, com o final da tarde para poder fazer as aulas. Talvez nós conseguiríamos alcançar um número maior de alunos. Eu entendo isso tudo. Só que assim, 2 horas se a gente começar, a gente vai acabar quando for no máximo 3. E aí é o tempo que vocês têm de se recuperar para uma aula à noite também. Tanto vocês quanto eu, entendeu? Entendi. Aí De você... qualquer forma, após isso, a aula fica disponível no seu canal do YouTube. Certo. Então, existem remédios que não estão disponíveis. Quem não puder assistir, o canal do YouTube fica o link lá no grupo, né? E tenho certeza que se restarem dúvidas, a gente consegue sanar com a senhora através do grupo. Não, mas não vai ter dúvida, não. É uma matéria fácil, né? Essa terceira apostila é uma matéria muito tranquila. Eu acho até importante porque realmente assim é a parte da matéria que eu diria até mais gostosa para vocês, entendeu? Então por isso que eu fico com pena de passar em branco isso para vocês, entendeu? Tava tudo dentro do cronograma certinho. Essa falta de aula na sexta-feira realmente me quebrou.
Mas aí não tem importância, a gente dá um jeito, entendeu? Se não for 2, pode ser 3 da tarde, até 3 eu consigo dar, entendeu, Mel? A gente pode... Então, a senhora decide e coloca lá no grupo, tá bom? Beleza. E... Estamos aqui ansiosos aguardando informações de P2. Unha não existe mais, comemos todas, tá? Ué, mas vocês não receberam a informação de P2? Recebemos, mas a gente quer ver sua expressão, a gente quer ver falar sobre. Ah, entendi. Medo. Não, não tem medo. Pelo contrário, eu diria para vocês que é muito mais tranquilo. Que questionário, Mislene? Qual o questionário que você está falando? Não, gente, olha só, vocês estão confundindo. Não é um questionário, tá? Eu tive um trabalho danado para que vocês não tivessem trabalho nenhum. A prova, dei um nome prova, P2, avaliação, trabalho de avaliação, não tem importância, é o nome que vocês quiserem. Ele tem que ser no horário de aula, no dia da P2, que seria semana que vem. Por quê? Porque eu tive todo um trabalho para que vocês pudessem estar naquele momento ali. Ai, professora, mas eu não vou poder estar na aula, porque eu estou em casa. Bom, pode ser pelo celular? Pode. Pode ser pelo computador? Pode. Eu tenho que estar linkado na aula? Não, não tem que estar linkado na aula. Vocês receberão um link, não precisa baixar aplicativo nenhum. Simplesmente com o link vocês vão conseguir receber, responder e depois de tudo respondido, lá no final existe um enviar. E este enviar, tá? Tem que ser confirmado por vocês, porque a partir do momento que vocês enviam, vai chegar para mim imediatamente a avaliação de vocês. E tem que ser dentro deste mesmo horário, por quê? Porque vai contar o tempo a partir dali. Eu vou dar, inclusive, a vocês as 2 horas de aula, como se fosse presencial, para que vocês possam responder, sendo que, se fosse uma prova presencial, vocês não usariam nem o código, nem o material. Vocês vão usar, eu não tenho dúvida, tanto o material quanto o código. Não precisam procurar respostas na internet, porque eu não pego pergunta de internet. Só vão perder tempo. Eu estou garantindo a vocês. Eu não pego questões da internet. De 8 a 10, Ulisses. De 8 a 10. Eu quero que vocês fiquem muito tranquilos, muito tranquilos. Tudo que tiver nessa atividade vai estar no nosso material. Não tem nada fora do nosso material. Eu quero que vocês se sintam calmos, muito calmos, porque a intenção não é prejudicar ninguém, tá? É simplesmente entender se vocês entenderam aquilo que está sendo passado. É uma maneira que eu tenho de avaliar o conteúdo do nosso curso, tá? Eu quis aliviar vocês dessa questão de ficar fazendo trabalho, pesquisa e essa loucura toda, esse estresse de mandar por e-mail. Então, eu quis fazer diferente para que vocês pudessem realmente ficarem calmos, né? Nessa P2 aí, pelo menos comigo. Porque eu sei o estresse que é a quantidade de trabalhos que vocês têm de outros professores também. Então, não existe nenhum problema. A única coisa que eu falo é: só aperta o enviar quando você realmente tiver acabado. Porque depois que vocês enviarem, não abre mais.
Esse é o único problema. Não adianta, eu quero fazer de novo. Não tem jeito. Enviou, tá? Então, vocês vão ter esse tempo. E se eu passar isso para vocês antes, deixa de ser uma avaliação criteriosa para ser simplesmente um trabalho de pergunta e resposta. Entendeu? E a intenção não é essa, né? Eu quero que realmente os meus alunos tenham a condição de fazer aquilo que, em tese, nós faríamos em aula. Mas volto a falar para vocês. Não precisa ter medo. Vocês estão prontos. Vocês têm material. Vocês têm código. E as minhas questões são todas baseadas no meu material. Não tem, como é que se diz? Surpresa, tá? Eu não estou fazendo uma atividade para que vocês errem. Eu estou fazendo uma atividade para que vocês estudem, né? Aquele momento ali em que vocês estão respondendo é uma forma também de vocês fazerem uma reflexão em cima da matéria que vocês estão atuando e, de qualquer forma, adquirir um conhecimento mais robusto, né? Mais denso. É só isso, mais nada, tá? Tenho certeza que vocês vão se sair muito bem e que depois, inclusive, vão até ficar satisfeitos, muito mais satisfeitos do que se fosse um trabalho de pesquisa. Eu não tenho a menor dúvida disso. O primeiro impacto que vocês vão ter é desse medo, esse pânico, né? Mas não precisam ficar dessa forma. Eu tenho certeza que vocês vão se orientar da melhor maneira possível, ok? Tá? Não precisam criar nenhum tipo de pânico. Beleza, gente? Agora, eu posso dar a matéria igual eu fiz com a outra turma? A gente vai acompanhar o que tem no material 3, só que eu vou dinamizar falando, vou ler menos o que está no nosso material e vou falar mais. Fica bom para vocês assim? Eu acho que até em termos de entendimento fica melhor. O que vocês acham? Para ver se a gente consegue dar uma dinamizada. Beleza. Se vocês sentirem dificuldade, pode fazer do mesmo jeito que vocês sempre fazem. Professora, não entendi. Eu paro e volto. Não tem problema nenhum. Se eu tiver que explicar 5 vezes, eu explico, tá? Sem problema. Então, vamos seguir o material. Espero que vocês estejam com ele já em mãos. E se não tiverem também, eu tenho certeza que um caderninho em branco para vocês fazerem uma anotação. E depois, como a Mel falou, né, tem a aula do YouTube. Então, não tem nenhum tipo de estresse. Tem recurso para todos os lados, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, vocês vão perceber que o que está nesse material 3, vocês já tiveram acesso a esse conhecimento, só que agora um pouquinho mais esmiuçado. E deixando claro que todo esse material que a gente está vendo aqui, desta apostila 3, ela é um início para o penal 2, tá? O que significa dizer que tudo aquilo que a gente está vendo aqui, a gente vai ver em penal 2 de novo, mas de maneira mais dilatada. Então, não tem nenhum tipo de pavor, relaxem, porque não tem mistério, tá? O que vocês não conseguirem alcançar de uma maneira qualquer será revisto depois em penal 2, provavelmente comigo também. Se não, com outros professores que farão o mesmo papel que eu tô fazendo com certeza, tá? Então, vamos lá, gente. Bom, vocês lembram lá no início da nossa aula presencial que nós falamos sobre conceito de crime? Que eu expliquei para vocês que no Brasil o nosso Código Penal não conceitua crime? Que ele simplesmente vem trazendo na lei de introdução ao Código, ele vem informando pra gente o quê? Que aos crimes são impostas penas de reclusão e detenção e que às contravenções são impostas penas de prisão simples e multa. Lembram disso ou não?
Vocês lembram? E essa aula vai ter que ter feedback, tá, gente? Quando eu perguntar assim, vocês respondam para que vocês possam realmente interagir e eu ter noção de que vocês estão entendendo ou não. Eu expliquei, inclusive, para vocês que o Brasil adota um sistema bipartido ou dicotômico. Vou falar de novo, fiquem tranquilos. Que o Brasil adota um sistema bipartido ou dicotômico naquilo que é a conceituação de crime. Por quê? Vou botar aqui para que vocês lembrem. Vocês lembram que eu desenhei isso no quadro para vocês? Crime é igual a delito, que é diferente de contravenção. Lembram disso? Ah, lembraram, né? Pois é. É exatamente isso. No Brasil, crime e delito são considerados a mesma coisa, diferente de contravenção. Quando a gente não sabe o ato que foi praticado pelo infrator, a melhor coisa que a gente tem para fazer é usar o termo infração penal. A professora Paula cometeu uma infração penal. Por quê? Porque a gente não sabe se ela cometeu um crime ou se ela cometeu uma contravenção, tá? Então, neste sentido, quando a gente não sabe, a melhor maneira e mais correta é falar genericamente. Professora Paula cometeu uma infração penal. Ah, mas eu sei, a professora Paula cometeu um crime. Ah, cometeu um crime? Então tá bom, crime e delito são a mesma coisa. Então, a professora Paula provavelmente vai receber uma pena de reclusão ou detenção, sabendo que reclusão é a pena mais grave que nós temos no nosso país e que geralmente a regra nos aponta que a reclusão começa em regime fechado. É uma regra, tem as suas exceções, mas é uma regra, que nós só veremos em penal 2. Ah, a professora Paula não cometeu crime, não, ela cometeu contravenção. Ah, é? Então ela vai receber uma pena de prisão simples, ou multa, ou cumulativamente. Ah, beleza. A prisão simples, como o nome diz, é simples mesmo, geralmente iniciando num regime, inclusive, aberto, tá? A pena de detenção, apesar de ser grave, ela é menos grave que a de reclusão, porque a regra nos aponta que ela pode se iniciar num regime semiaberto. Então, a regra nos diz que reclusão fechado, detenção semiaberto e simples aberto. É básico isso, não temos nenhum tipo de estresse quanto a estas situações. Professora, mas existem países que adotam o sistema tricotômico? Ah, temos sim. Temos muitos países que adotam um sistema tricotômico, onde crime é uma coisa, delito é outra e contravenção é outra. Nesses países que adotam esse sistema, eles entendem que o crime é uma infração muito grave, que o delito é uma infração mediana e que a contravenção é uma infração pequena, tá? Fato é que no Brasil isso não existe. No Brasil, crime e delito são a mesma coisa e contravenção é outra. Até aqui tranquilo para vocês? Beleza, beleza. Então, continuando aqui no nosso raciocínio, vamos lá. Inclusive, essa contravenção no Brasil, nós temos um grande doutrinador chamado Nelson Hungria, e ele é reconhecidamente um clássico, né? E ele, inclusive, nomeia a contravenção como crime anão, sendo repudiado por alguns doutrinadores também, tendo em vista que contravenção não é crime e ele coloca essa nomenclatura de forma equivocada, mas acredito eu que não equivocada assim, uma vez que ele sabe perfeitamente que contravenção não é crime. Ele utiliza esse recurso simplesmente para demonstrar que a contravenção é uma infração penal muito menor do que um crime.
Portanto, se vocês encontrarem na doutrina, na internet, na jurisprudência, seja no que for, esse termo, vocês já sabem de onde veio. Temos também, né, o conhecimento que a contravenção é chamada de crime vagabundo ou de liliputiano. Isso tudo está na nossa apostila, tá? Mas a regra é que contravenção é uma infração penal muito diminuta em relação ao que é realmente um crime. Isso é o básico que a gente precisa aqui agora. Bom, eu coloquei aí para vocês, já falamos aí do sistema tricotômico de outros países, coloquei um quadrinho para vocês aí, diferenças entre crime e contravenção, só para que vocês possam estar sinalizados das diferenças existentes entre ambas, tá? Para que vocês tenham um recurso na hora de estudar. E aí vem a situação que mais gera problema pra gente. Como eu disse para vocês, no Brasil, a lei não norteou pra gente o conceito de crime. Na lei de introdução só vem dizendo que o crime é a pena X e a contravenção é a pena Y. E isso jamais foi conceito de crime. Mas existem vários conceitos de crimes espalhados, né, na nossa doutrina, porque ficou a cargo da doutrina essa conceituação. E eu lembro, inclusive, que nós chegamos a falar em sala de aula sobre essas conceituações. Nós citamos, inclusive, que nós temos o conceito de crime a nível legal, a nível material e principalmente a nível analítico. E que, para tanto, nós temos 3 conceitos de crimes analíticos. Ou melhor, analíticos de crime, né? E que o critério legal, né, que é aquele que advém de lei, o conceito de crime é fornecido pelo legislador. Contudo, o Código Penal não conceitua o crime, como nós já falamos. Mas eu poderia dizer para vocês assim, muito tranquilamente, que para o critério legal, crime é aquilo que contraria a lei, né? E isso é um conceito assim muito básico, né? Porque uma criança saberia responder isso. E na verdade nós precisamos muito mais do que isso para conceituar o que vem a ser crime. O critério material, ele vem dizendo pra gente que crime é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão os bens tutelados pelo direito, pela justiça e pela lei. E quais são os bens que são tutelados pela lei? São a vida, a liberdade, a integridade física, a honra, o patrimônio, entre tantos outros, né? Então, o conceito material, ele vem nos dizer que, para que seja considerado crime, basta que uma dessas situações seja ofendida, materialmente falando mesmo. Mas também achamos que, em verdade, o ideal seria um misto de tantos conceitos. E aí vem o conceito analítico de crime, que nos diz, e depois em Penal 2 esmiuçaremos isso, tá? Então, o primeiro conceito analítico de crime, ele vem dizendo o que pra gente? Que existem 4 elementos, isso é o primeiro conceito, que existem 4 elementos que compõem o fator crime. Então, para se conceituar crime, seria suficiente que bastasse nós falarmos que crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. E estaria conceituado o crime. Aí eu faço a pergunta a vocês, diante do trabalho que vocês fizeram para P1, nós podemos afirmar que crime é fato típico. Por quê? Porque está tipificado no nosso código que aquela conduta ali é criminosa. Então, todo crime é um fato típico.
Podemos também admitir que, além de fato típico, todo crime é antijurídico. E que fique claro, porque vocês devem estar olhando aí a apostilinha de vocês, que antijurídico e ilícito são a mesma coisa, tá? São só maneiras diferentes de se falar. Vocês podem até botar aí, igual. Antijurídico ou ilícito são a mesma coisa. Então, se nós conceituarmos que o crime é fato típico e antijurídico, estaria correto? Sim. Porque qual é o crime que não é antijurídico? Qual é o crime que não é considerado ilícito? Para isso, ele é crime. Agora, diante do trabalho que vocês fizeram, todo crime é culpável? Vamos interagir aí. E esse culpável, eu não estou falando de dolo e culpa, tá, gente? Eu estou falando de culpabilidade, aquilo que vocês estudaram. Não. E todo crime é punível? Não. Porque para que ele seja punível, ele tem que ser culpável. Não existe punição sem culpabilidade. Não existe. Tá? É uma regra sem exceção. Não existe punição sem culpabilidade. Portanto, isso é indiscutível. Então, nós vimos que esse primeiro conceito analítico de crime é um conceito meio quebrado, apesar de quem o criou fundamentar da maneira que acha que convém, corretamente, mas a maior parte da doutrina entende que esse conceito é um conceito meio quebrado. Porque não tem como a gente manter num conceito de crime que todo crime é punível e todo crime é culpável. Aí veio o segundo conceito analítico de crime e diz o seguinte pra gente, que esse segundo conceito analítico de crime é um conceito, inclusive, de gente muito bacana, de alguns clássicos, de gente muito boa no direito, e é o que eu falo sempre, a gente tem que respeitar, né? Porque os caras chegaram onde chegaram, não foi à toa. Mas vamos entender o que eles falam também. Eles dizem pra gente, na posição tripartida deles, que crime é todo fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Caramba, nós acabamos de ver que não, que todo crime é fato típico, sim, é antijurídico e ilícito, sim, mas que nem todo crime é culpável, uma vez que nós temos, inclusive, as excludentes de culpabilidade, que vocês tanto estudaram para nossa P1. E aí vem o terceiro conceito analítico de crime e diz pra gente o seguinte, olha, e esse terceiro conceito também com gente muito boa, com doutrinadores maravilhosos, renomados, né? Como aí Damásio de Jesus e Mirabete. E aí a gente vê o que os caras falam, que ainda entendem o crime como sendo fato típico e ilícito ou antijurídico. Por quê? Porque, como nós já vimos, nem todo crime é culpável e, se não é culpável, ele não pode ser punido. Aí vem a pergunta dos alunos, professora, a gente tira a culpabilidade, o troço continua sendo crime. Sim. Por quê? Fato típico é o que está tipificado no código. E antijurídico é tudo que vai contra a lei. Ilícito, aquilo que não deve ser feito, né? Agora, se a gente tira a culpabilidade, continua sendo crime. Se a gente coloca a culpabilidade, também continua sendo crime. Mas vamos retirar a ilicitude? Nós acabamos de destruir o crime.
Porque se a conduta é lícita, não há que se falar em crime. Então, quando eu tiro a ilicitude, eu transformei a situação. Exatamente. É a questão das excludentes de ilicitude, que tornam a conduta lícita. É justificante o ato praticado, né? É justificante a conduta praticada naquelas circunstâncias do artigo da excludente de ilicitude. Então, observem o que eu estou falando para vocês.